Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a forma dos atos processuais. Vamos continuar vendo os atos processuais. No vídeo passado nós fizemos uma abordagem introdutória, vimos aspectos introdutórios sobre os atos processuais, a relação dos atos e fatos jurídicos de modo geral, a relação dos atos e fatos jurídicos de modo geral com os atos e fatos processuais e a definição, o conceito de atos processuais. Agora vamos aprofundar a análise, vamos ver a forma dos atos processuais. Nós temos aí uma tabela, como de costume, dividida em duas colunas. Na coluna esquerda, nós faremos a leitura, a análise das disposições normativas do Código de Processo Civil. Então, nós vemos artigos 188, 189 e seguintes. Na coluna da direita, nós teremos eventuais enunciados, seja do Fórum Permanente de Processualistas Civis, seja enunciados de súmulas do STJ, do STF, ou mesmo a outras referências normativas, previsões de outros diplomas normativos, tá certo? Bom, vamos começar, portanto, a análise da Lei 13.105 de 2015, que é o novo Código de Processo Civil, pelo artigo 188. Vamos a ele, portanto. Artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. E aí nós temos a regra geral da publicidade dos atos processuais e a exceção que é a da mitigação da publicidade, a publicidade restrita, que a prática consagrou e o código aqui fala indevidamente em segredo de justiça, tá certo? Bom, vamos lá. Nós temos o enunciado número 15 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC, que diz: as arbitragens que envolvem a administração pública respeitarão o princípio da publicidade, observadas as exceções legais, vide artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 9.307 de 96, com redação da Lei 13.129 de 2015. Isso porque a arbitragem tem lá a possibilidade de ser privada, de ser sigilosa. Temos aqui duas previsões normativas, artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal e o artigo 1705 do Código Civil. Bom, vamos agora continuar então aqui a análise do artigo 189, que vai tratar das hipóteses de segredo de justiça. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Inciso 1º.
em que o exija o interesse público ou social. Também tramita em segredo de justiça um processo em que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Tramita também em segredo de justiça o processo, inciso 3º, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4º, tramitará em segredo de justiça o processo que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Eu dizia ainda há pouco que a arbitragem admite confidencialidade. E aí o enunciado 13 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe o seguinte: o disposto no inciso 4º do artigo 189 abrange todo e qualquer ato judicial relacionado à arbitragem, desde que a confidencialidade seja comprovada perante o Poder Judiciário, ressalvada, em qualquer caso, a divulgação das decisões, preservada a identidade das partes e os fatos da causa que as identifiquem. Parágrafo 1º desse artigo 189. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Eu dizia, é uma hipótese de restrição à publicidade, não propriamente de um segredo de justiça, mas é mera questão terminológica. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio e separação. Artigo 190. Esse artigo é o artigo que trata da cláusula geral dos negócios processuais. Ele é um artigo muito importante, é um artigo relevante. Nós vamos tratar dos negócios jurídico-processuais num vídeo apartado, mas aqui está a disposição normativa, e os senhores verão que na coluna da direita tem uma enxurrada de enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e nós veremos todos eles, tá certo? Bom, então vamos lá, artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo, o procedimento, às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. E aí tem o enunciado 17 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. Para facilitar, eu não vou ficar sempre falando Fórum Permanente de Processualistas Civis. Daqui para frente, vou me limitar a dizer FPPC. Enunciado 17 do FPPC. As partes podem, no negócio processual, estabelecer outros deveres e sanções para o caso do descumprimento da convenção. Enunciado 19 do FPPC. São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros, um rol exemplificativo, portanto: pacto de empenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para não promover execução provisória, pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no artigo 334,
pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou mediação prevista no artigo 334, pacto de disponibilização prévia de documentação, pacto do disclosure, inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, subrogatórias ou indutivas. Previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si. Acordo de produção antecipada de prova. A escolha consensual de depositário administrador, no caso do artigo 866. Convenção que permita a presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal. Enunciado 20 do FPPC. Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de recursos. Então, vamos continuar a análise do artigo 190, a cláusula geral dos negócios jurídicos processuais. Enunciado 21 do FPPC. São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais. Enunciado 115 do FPPC. O negócio jurídico celebrado nos termos do artigo 190 obriga herdeiros e sucessores. Tem natureza contratual, negocial. Enunciado 131 do FPPC. Aplica-se ao processo do trabalho o disposto no artigo 190, no que se refere à flexibilidade do procedimento por proposta das partes, inclusive quanto aos prazos. Enunciado 132 do FPPC. Além dos defeitos processuais, os vícios da vontade e os vícios sociais podem dar ensejo à invalidação dos negócios jurídicos atípicos do artigo 190. Enunciado 133 do FPPC. Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do artigo 190 não dependem de homologação judicial. Enunciado 135 do FPPC. A indisponibilidade do direito material não impede por si só a celebração de negócio jurídico processual. Enunciado 252 do FPPC. O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento. Enunciado 253 do FPPC. O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte. Enunciado 254 do FPPC. É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Enunciado 255 do FPPC. É admissível a celebração de convenção processual coletiva. Enunciado 256 do FPPC. A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. Enunciado 257 do FPPC. O artigo 190 autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, poderes, deveres e faculdades processuais. Enunciado 258 do FPPC. As partes podem convencionar sobre os seus ônus, poderes, deveres e faculdades processuais, ainda que essa convenção
não importe ajuste às especificidades da causa. Enunciado 259 do FPPC. A decisão referida no parágrafo único do artigo 190 depende de contraditório prévio. Enunciado 260 do FPPC. A homologação pelo juiz da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. Enunciado 261 do FPPC. O artigo 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as convenções processuais do artigo 190. Enunciado 262 do FPPC. É admissível o negócio processual para dispensar caução no cumprimento provisório de sentença. Parágrafo único do artigo 190 do CPC. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Mais uma vez, uma enxurrada de enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. Enunciado de número 6 do FPPC. O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação. Enunciado 16 do FPPC. O controle dos requisitos objetivos e subjetivos de validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo. Enunciado 18 do FPPC. Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídico. Enunciado 134 do FPPC. Negócio jurídico processual pode ser parcialmente invalidado parcialmente. Enunciado 392 do FPPC. As partes não podem estabelecer em convenção processual a vedação da participação do amicus curiae. Enunciado 402 do FPPC. A eficácia dos negócios processuais para quem deles não fez parte depende de sua anuência, quando lhe puder causar prejuízo. Enunciado 403 do FPPC. A validade do negócio jurídico processual requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Enunciado 404 do FPPC. Nos negócios processuais, atender-se-á mais à intenção consubstanciada na manifestação de vontade do que ao sentido literal da linguagem. Enunciado 405 do FPPC. Os negócios jurídicos processuais devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Enunciado 406 do FPPC. Os negócios jurídicos processuais benéficos e a renúncia a direitos processuais interpretam-se estritamente. Enunciado 407 do FPPC. Nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a guardar nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio o princípio da boa-fé. Mais enunciados do FPPC referentes ao parágrafo único do artigo 190. Enunciado 408 do FPPC. Quando houver no contrato de adesão negócio jurídico processual com previsões ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Enunciado 409 do FPPC. A convenção processual é autônoma em relação ao negócio em que estiver incerta, de tal sorte que a invalidade deste não implica necessariamente a invalidade da convenção processual.
Enunciado 410 do FPPC. Aplica-se o artigo 142 do CPC ao controle de validade dos negócios jurídicos processuais. Enunciado 411 do FPPC. O negócio processual pode ser destratado. Enunciado 412 do FPPC. A aplicação de negócio processual em determinado processo judicial não impede necessariamente que da decisão do caso possa vir a ser formado precedente. Enunciado 413 do FPPC. O negócio jurídico processual pode ser celebrado no sistema dos juizados especiais, desde que observado o conjunto dos princípios que o orienta, ficando sujeito a controle judicial na forma do parágrafo único do artigo 190. Enunciado 490 do FPPC. São admissíveis os seguintes negócios processuais, entre outros: pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva, pacto de alteração de ordem de penhora, pré-indicação de bem penhorável preferencial, inciso 2º do artigo 848, pré-fixação de indenização por dano processual previsto nos artigos 81, parágrafo 3º, 520, inciso 1º, parágrafo único do artigo 297, cláusula penal processual. Negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento, artigo 329, inciso 2º. Enunciado 491 do FPPC. É possível negócio jurídico processual que estipule mudança no procedimento das intervenções de terceiro, observada a necessidade de anuência do terceiro quando lhe puder causar prejuízo. Enunciado 492 do FPPC. O pacto antinupcial e o contrato de convivência podem conter negócios processuais. Enunciado 493 do FPPC. O negócio processual celebrado ao tempo do CPC de 73 é aplicável após o início da vigência do CPC de 2015. Por fim, o enunciado 569 do FPPC. Será assegurado às partes o direito de sustentar oralmente no julgamento de agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória e que esteja pendente de julgamento por ocasião da entrada em vigor do CPC de 2015, ainda que o recurso tenha sido interposto na vigência do CPC de 73, esse enunciado 569, com toda franqueza, não tem nada a ver com o que estamos a dispor aqui. E aí, vide a resolução CNJ número 118 de 2004. Continuar, para concluir, artigo 191 do Código de Processo Civil. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Enunciado 299 do FPPC. O juiz pode designar audiência também ou só com o objetivo de ajustar com as partes a fixação de calendário para a fase de instrução e decisão. Enunciado 494 do FPPC. A admissibilidade de autocomposição não é requisito para o calendário processual. Parágrafo 1º do artigo 191. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Enunciado 414 do FPPC. O disposto no parágrafo 1º do artigo 191 refere-se ao juízo. Parágrafo 2º do artigo 191. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Enunciado 413 do FPPC. O negócio jurídico processual pode ser celebrado no sistema dos juizados especiais, desde que observado o conjunto dos princípios que orienta, ficando sujeito ao controle judicial na forma do parágrafo único do artigo 190. Artigo 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa, vide artigo 224 do Código Civil. Parágrafo único do artigo 192. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. É o que costuma ocorrer na prática. Bom, vamos à leitura do texto.
Denomina-se forma não apenas o aspecto exterior do ato, mas todo o conjunto de solenidades necessárias para a validade do ato processual, ou seja, aquilo que deve conter o ato para que surta os efeitos desejados. Assim, o modo, o lugar e o tempo dizem respeito à forma dos atos processuais. Também se pode dizer que os próprios requisitos integram a forma, porque são elementos formadores do ato. Houve época em que a forma era mais importante que o ato, pois a rigidez das regras traçadas pelos sacerdotes impunha verdadeira teatralização, obrigando os envolvidos a repetir fórmulas e modelos precisos, sob o risco de, inobservada forma, perder a demanda. Tome-se como exemplo um relato extraído do direito romano arcaico do caso em que um litigante que usou a expressão videira, quando a lei prescrevia o emprego da palavra arbor, árvore, só por isso foi derrotado. Tal absurdo nos dias de hoje é inconcebível. O processo não existe para cultuar a forma, mas para dar razão a que efetivamente a tem. Costumo dizer em sala de aula, o processo não existe para si mesmo. O processo existe para fazer valer a jurisdição. As formas, pois, têm por objetivo gerar segurança e previsibilidade, e só nessa medida devem ser preservadas. Ou seja, há alguma carga de formalismo que é salutar. A liberdade absoluta das formas impossibilitaria a sequência natural do processo. Sem regras estabelecidas para o processo, o lugar e o modo de sua prática, o processo jamais chegaria ao fim. A garantia da correta outorga da tutela jurisdicional está, precisamente, no conhecimento prévio do caminho a ser percorrido por aquele que busca a solução para uma situação conflituosa. Mas não se pode supervalorizar a forma. A solução intermediária entre o rigor absoluto e a liberdade total denomina-se princípio da instrumentalidade das formas, expressado, por exemplo, nos artigos 188 e 283 do CPC. Em regra, não existe forma para os atos processuais, exceto quando expressamente prevista pela norma, e ainda assim, ou seja, mesmo quando há expressa exigência de forma, serão tidos como válidos os atos praticados de outro modo, se sua finalidade essencial for alcançada. Com isso, prestigia-se o conteúdo e não a forma. Somente se lhe exigindo quando sua ausência implicar a inviabilidade de o ato atingir sua finalidade. Mas, para que o princípio da instrumentalidade seja aplicado, é necessário verificar se, na hipótese de inobservância da forma prescrita, o escopo do ato processual foi alcançado, não tendo sido causado nenhum prejuízo, quer às partes, quer ao processo. O que se busca é afastar o culto exacerbado da forma, sem cair no extremo oposto, a liberdade total aos sujeitos processuais, que desbordaria no arbítrio e no caos. Língua portuguesa. Há um princípio ligado à forma, no entanto, que é inafastável. Seja qual for o ato processual, há que ser utilizado o vernáculo, não se admitindo o uso de idioma estrangeiro no processo jurisdicional estatal, é o que consta do artigo 192 do CPC. Se for necessário juntar aos autos documento redigido em outro idioma, este só será admitido se é acompanhado de tradução tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou feita por tradutor juramentado, consta do parágrafo único do artigo 192. Essa regra não é mais do que reflexo de uma norma geral, aplicável inclusive fora do processo, artigo 224 do Código Civil. Mas também nesse ponto, aplica-se a diretriz de instrumentalidade. Os tribunais já decidiram que se o documento, embora estando em idioma estrangeiro, foi perfeitamente compreendido pelo juiz e pelas partes, ele deve ser mantido e utilizado. Ademais, não sendo esse o caso, cabe ao juiz, em vez de simplesmente excluir o documento em língua estrangeira do processo, dar à parte a oportunidade para que promova sua tradução e o reapresente. As expressões latinas, tão comuns na língua jurídica, são admitidas porque, em verdade,
não se cuida de prática de um ato em outro idioma, mas do uso de termos já incorporados ao nosso vernáculo. Mas, e aqui se trata antes de recomendação de ordem prática do que de ensinamento teórico, convém restringir o uso apenas àquelas amplamente consagradas e que servem para designar de modo mais sintético algo que em português seria mais extenso para ser dito. O mesmo pode ser dito a respeito de expressões em outro idioma. No processo arbitral, não estatal, portanto, mesmo quando ele tramitar no Brasil, as partes, em princípio, têm liberdade para definir o idioma que será empregado. Nesses casos, por vezes, escolhe-se um idioma estrangeiro ou mesmo um modelo multilingüe, por ser isso mais conveniente em razão de circunstâncias concretas, por exemplo, partes de diferentes países, diferentes línguas, idiomas. Mas tal liberdade encontra um limite em determinados casos de arbitragem que envolvam entes da administração pública, hipótese em que a arbitragem deverá ser em português, por previsão do artigo 11, inciso 3º da Lei 11.079 de 2004 e também o artigo 23A da Lei 8987 de 95, dentre outras previsões espalhadas pelo ordenamento. Vamos fazer um corte por aqui, esse vídeo já está extenso. Nós continuamos a análise dos atos processuais no próximo vídeo, por esse tópico, os atos processuais pela forma eletrônica. Forte abraço a todos, até a próxima.